O que a gente tem que entender é que não há separação entre Banco Central, Tesouro e governo, né? Na verdade, é todo um complexo que se interliga. Então, por exemplo, quando o país começa a ter problemas de crise fiscal, eventualmente você tem aquele estado que é chamado de dominância fiscal. O Banco Central é chamado a ajudar a resolver a questão do endividamento, normalmente deixando a inflação disparar. A gente viu um ensaio disso durante a pandemia. Né? Teve aquele brutal crescimento de endividamento, aí o endividamento cai. Por que o endividamento caiu em vários países a partir de um certo ponto, depois do primeiro ano? Porque a inflação disparou e todos os bancos centrais meio que olharam de lado e deixaram a inflação disparar. Quando você conversa com o pessoal que estava nos bancos centrais, eles falam, não, a gente não estava vendo essa inflação, a gente achava que era transitório, mas não sei. Não sei até que ponto eles entenderam que isso era uma contribuição para controlar o endividamento do Estado, deixar a inflação disparar. Funcionou, só que, como tudo na vida, alguém paga o preço. Quem pagou o preço? O detentor da dívida. Se você estava aplicado naquela época eu estava na WHG, né, que é uma gestora de wealth. Que ano era? Que ano era? 21, 22. Sim. Quem estava aplicado na renda fixa, podia ser NTNB. Tá? A NTNB foi um pouco mais protegida. Né? Mas a indexação que o NTNB tem à inflação, ela sempre olha para trás. Se a inflação acelera, a segunda derivada é positiva, você ainda tem uma brutal queda de valor daquela aplicação. Quem pagou o preço do ajuste fiscal via inflação naquele momento foram os detentores da dívida federal. Né? Eles, de fato, é como se fosse uma tributação. Você tinha uma coisa que valeria 100, agora vale 90. Para vocês, o Bitcoin é um hedge contra a inflação? E é o hedge favorito de vocês? Não, eu não diria, vou até deixar você responder essa questão, mas vou dar minha visão rapidamente. Não, ele é um hedge contra falta de competência de gestão estatal. Como eu disse, né, esse endividamento é um sintoma de um desequilíbrio político que vários países não estão conseguindo resolver por várias razões, né? Polarização política, questão demográfica, na medida que a pirâmide populacional desses países envelhece, você começa a criar mais pressão fiscal, porque você tem que pagar previdência, saúde. A gente sabe que mais velho uma sociedade fica, na média, menos crescimento econômico tem. Porque quem cria crescimento econômico são jovens. Gente jovem. Né? Quem cria empresas, né, startups, né? A gente nem sei por que a gente ainda. A gente é uma exceção. Mas isso é verdade. Olha o Japão, olha vários países, né, que entraram nisso. Então, na medida que. Então, assim, a incapacidade de responder essas questões geram esses processos. Então, você tem que pensar o Bitcoin, porque eu falo para as pessoas o seguinte: você tem que pensar o Bitcoin como uma taxa de câmbio contra a moeda de cada um desses países. Em países que recentemente entraram em problemas fiscais, que você pode chamar de crises, Argentina, Turquia, o que você via? A taxa de câmbio peso Bitcoin disparou. A taxa de câmbio, né, lira turca, Bitcoin disparou. Por quê? Os cidadãos desses países procuraram o Bitcoin como hedge. Era um hedge, assim, de novo, a inflação é um sintoma, então ele não é necessariamente um hedge contra a inflação, só quando ela é muito aguda. Então não espere que o Bitcoin sobe se a inflação dos Estados Unidos for de 2% para 3%. Agora, se a inflação disparar nos Estados Unidos de 3% para 10%, as pessoas vão procurar esse hedge. Quando eu converso eu moro nos Estados Unidos, né? Vocês sabem, quando eu converso com investidores institucionais que estão olhando para Bitcoin, eles estão olhando a Bitcoin exatamente como isso. É um hedge contra a incapacidade de gerenciamento estatal. Então ele é quase um hedge antissistema. Na medida que o sistema começa a entrar em crise, as pessoas vão procurar isso. Então, todo mundo olhando essa trajetória de endividamento que você acabou de notar, as pessoas já estão... Eu estou falando de investidor institucional, né? Nem pessoa física. Estão começando a alocar em Bitcoin porque é um tail hedge, né? Um hedge contra alguma coisa na distribuição muito extrema do lado esquerdo. Não sei se você tem alguma visão disso. Eu queria complementar um pouco com a visão do cidadão comum, ou do investidor pequeno, ou aquele que está tentando proteger um pouco do seu capital.
mais para médio e longo prazo, que sempre foram os imóveis, né? E a gente não dá tanta atenção para os imóveis, apesar de ser, dizem, né, a maior classe de ativos do mundo. Se fala aí em 400 trilhões de dólares que estão em imóveis. Mas ele é o maior do mundo. Mas é que a gente despreza porque ele é um sistema analógico, então está fora do mercado financeiro. Então, assim, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo pessoal. A minha proteção do meu capital está em imóveis, 40% está em imóveis tokenizados. Porque eu consigo ter esse comportamento que a gente está falando aqui do Bitcoin, mas sem a volatilidade do Bitcoin. Eu, por exemplo, não colocaria 40% da minha reserva em Bitcoin para fazer hedge. Não faria isso. Compreendo isso perfeitamente, porque o meu pai sempre falou muito de imóveis, né? Construiu patrimônio com imóvel, e eu levando essa ideia lá para casa de Bitcoin, de cripto, né? Ele falou, meu filho, todo mundo vai precisar de um lugar para morar. Para fazer um hambúrguer tem que comprar um lugar. Né? Você trouxe essa ideia para ele já achou maluquice. Hoje em dia não. Ele entende melhor agora. Você comentou sobre essa parte de tokenização, e a gente sabe que, né, existem blockchains públicas como Bitcoin, Ethereum, Solana. O que vocês acham que essas blockchains públicas elas podem trazer de melhorias para o sistema financeiro atual? Bom, dando continuidade com os imóveis. Em primeiro lugar, que assim, a gente tem 35 anos de internet no mundo, 35, 40 anos, dependendo do país. Se a gente olhar para o desenvolvimento da internet, a gente pode dizer que praticamente ela digitalizou quase tudo na economia. Eu brinco com essa frase dizendo assim, quase tudo, exceto o que tem valor patrimonial, porque o que tem valor patrimonial não está na internet. A gente não para pensar nisso, mas se você olhar para o seu imposto de renda, espero que tenha bastante moeda fiat lá e imóveis, né? Você não consegue movimentar na internet. Você movimenta eletronicamente via Pix, mas o lastro lá é de papel ainda. As moedas são de papel. O lastro, né? E aí se fala das CBDCs que estão vindo. Então, assim, as moedas fiduciárias do mundo são analógicas e o patrimônio imobiliário do mundo é 100% analógico. E isso é o patrimônio que se passa de gerações para gerações. Não é tanto analógico, né? Mas é centralizado. Quando a gente fala analógico no sentido que quando você fez a primeira exposição de controle, está debaixo do governo, você pode imprimir a qualquer momento, sem uma clareza, sem uma transparência, né? Então eu acho assim que vocês começaram essa conversa aqui com a palavra reset. Eu adoro essa palavra. E a gente tá dentro da tua pergunta, o que essas redes de blockchain vão trazer para o mercado, para a macroeconomia, estão trazendo um reset. A gente está começando o jogo de novo. Quando você pega as maiores classes de ativo, como as moedas fiduciárias e os imóveis do mundo, e começa a trazer eles para dentro da internet, para transacionar, o nome disso não tem melhor nome do que reset. Então, assim, eu acho que a gente está diante, talvez, de um dos maiores resets de todos os tempos aí, da nossa economia, pelo menos dos últimos 100 anos, eu vejo, porque imóveis a gente transaciona igualzinho nos últimos 150 anos, igualzinho. E o que isso aí pode ter, você acha que isso pode ter uma imensa relevância em termos de como o colateral pode ser movido entre diferentes economias e sustentar mais dívida, talvez alcançar algum tipo de equilíbrio fiscal com mais eficiência, com mais fluxo de capital através de blockchains? O impacto é gigante, e eu vou falar assim, a palavra que traduz o impacto, que é a palavra churn. Hoje o mercado imobiliário ele é baseado em 100% de churn. Uma incorporadora incorpora, constrói, vende e perde. Esse é o mercado imobiliário mais pujante do mundo, né? O maior mercado do mundo é assim, você constrói, vende e perde. Então é um mercado de churn 100%. O mercado digital, que é o que a gente está acostumado aí na rua, seja delivery de comida, táxi, esse mercado é de churn 5%. Então imagina você comparar um mercado que tem perda mensal de 5% contra um que tem perda de 100%. Define churn, porque eu não sei se todo mundo vai entender. Churn é um termo muito, muito utilizado pelas plataformas digitais, que é a perda de clientes. A entrada e a saída dá uma ganho ou perda, né? Então o churn, por exemplo, Netflix tem um churn de 5% ao mês. A taxa de clientes que não renovam o serviço. Isso, é a perda de clientes. Quando você vende um apartamento, você não vai renovar nunca mais aquele apartamento, que ele já foi, nunca mais vai ser da construtora. O relacionamento que você tem com a incorporadora morre. E aí quando você coloca o ativo, tá lá o ativo de papel, que é o imóvel numa matrícula. Você coloca um token na matrícula e vincula ele num token digital, você não tem o churn. O token tá lá. Então eu posso vender um apartamento para o Tony,
sou a incorporadora, e eu continuar com o meu token, quando o Tony for vender para o Sestari, eu ainda tenho um royalty em cima, alguma coisa nesse sentido. Então, e o valor está sempre lá, né? Para você poder... Tá sempre lá. E aí as operações, olha o que vai acontecer e que já está acontecendo com a evolução do mercado de tokenização. Quando a gente faz essa transação imobiliária de pessoa para pessoa, ou seja, da incorporadora para pessoa, existe uma coisa chamada diligência no meio do caminho. Se eu, por acaso, fosse vender um apartamento para o Tony, o que acontece com o meu apartamento? Ele está em custódia do meu CPF. Não existe nada mais amador do que um CPF para fazer a custódia de um bem. Então, assim, eu estou fazendo custódia do meu CPF, o Tony quer comprar, o que ele vai ter que fazer? Uma diligência de 30 dias para saber o que aconteceu com o meu CPF, se por acaso eu sou empresário e tudo mais. Quando você vai para o mercado tokenizado, você elimina essa diligência. Então, a sua pergunta, que impacto vai trazer essas redes chegando de blockchain e botando os ativos online? Você vai ver essas garantias sendo movimentadas em colaterais de maneira instantânea. Por exemplo, um home equity. Um home equity demora 30 dias seria um recorde fazer um home equity, né? 60 dias, 90 dias. Eu acho que nos Estados Unidos é um dos maiores mercados tokenizados, hein? Dos que foram já tokenizados. O quê? De imóveis? Home equity. Não, home equity nos Estados Unidos não está tokenizado, não. De fato, pelo menos no dado lá do RWA.xyz é isso aí. Tá muito incipiente. Países que a gente está vendo tokenização de imóveis, até indo no modelo que a gente gostaria de adotar, na verdade, é o Oriente Médio, né? Dubai está começando a tokenizar o mercado imobiliário, Arábia Saudita. Os Estados Unidos está muito incipiente, até porque, diferentemente do que a gente está fazendo, lá você não tem um regulador nacional para o setor, como a gente tem no caso brasileiro. Então, naquilo que estamos fazendo, minha empresa e agora nessa joint venture que a gente está anunciando, né, a gente está trabalhando muito com o regulador para dar um arcabouço legal e regulatório para regular o mercado de token de tal maneira que todos os agentes, sejam os consumidores, corretores, incorporadoras que vão entrar no mercado, sabem quais são as regras do jogo. Nos Estados Unidos você tem que fazer estado por estado, muito complicado.